Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje é quinta-feira, dia 28 de maio. Nós estamos felizes em retornar ao templo, à casa do Senhor, para que adorarmos e bendizermos ao nome do Senhor. Estou feliz em poder estar aqui com os meus irmãos, o Nete, o Robson, o Tato, a Tati que está ali nos bastidores, o Arthur que está aqui, o David, Fernando está por aí ajudando o pessoal. Estamos felizes em poder estar aqui com os irmãos. Irmãos, nós continuemos orando pela família do pastor Paulo Lucas, pela irmã Késia. Ontem estivemos ali na sede, eles estavam lá e bastante transtornados ainda com tudo o que aconteceu. Mas vamos orar para Deus fortalecer essa família. Eles precisam mais do que nunca do nosso apoio, da nossa contribuição em presença, em oração, em estar próximo, em mandar um recado. É assim que a gente vai ultrapassar todas essas barreiras e dificuldades. Amém, meus irmãos? Hoje é quinta-feira, é um culto onde você pode adorar a Deus conosco, e nós queremos agradecer ao Senhor pelo dom da vida, pela dádiva de estarmos de pé na sua presença. E tem tantos pedidos, irmãos, de oração. O irmão Hélio, que é o esposo da irmã Ivanilda, sofreu uma queda em casa, está lá no SAMEB, pegou pontos na testa e teve um outro AVC que ela me falou. Vamos orar para Deus colocar a sua mão, estender a sua mão. O César está lá com ele, ela está também próximo. Vamos orar pelo Saulo Góes, que está internado, né? Ele teve aí complicação respiratória, está internado também. Quem mais? O Tiago, né? O Tiago já era para estar saindo da quarentena, mas ainda foi detectado o Covid ainda, e ele precisa continuar em quarentena. Vamos orar pelo Tiago, pela Sônia, pela Mariana. O pastor Rael já está em casa, alguns irmãos da sede já estão em casa, não é? Vamos continuar orando pelo Elias, que era o tecladista da igreja, ainda continua hospitalizado. Vamos orar uns pelos outros, meus irmãos. O momento é difícil, o período é sombrio, mas o Senhor está conosco em todos os momentos. Amém? Vamos orar, pedir a bênção de Deus e que este culto nessa noite possa ser proveitoso e você aí da sua casa possa sentir-se abraçado e abençoado pela palavra do Senhor nosso Deus. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta noite na tua presença, Pai. Nós te louvamos pela vida dos teus filhos que estão aqui conosco, nos ajudando na transmissão desse culto, Pai. Nós te agradecemos pelo dom da vida, por estarmos de pé aqui na tua presença, por gozarmos de saúde, ó Pai. Senhor, por continuarmos trabalhando. Oramos por aqueles que não têm essa oportunidade de continuar trabalhando, ó Pai, para que o Senhor venha abrir as portas, trazer o escape, trazer a saída, o socorro na casa dos teus filhos, ó Pai. Deus de toda glória, te agradecemos pela vida do pastor Rael, que está em casa, de tantos outros irmãos que já saíram do internato, estão em seus lares se recuperando. Ó Deus, toma nas tuas mãos o Saulo, toma nas tuas mãos o Tiago, toma nas tuas mãos o irmão Hélio, Senhor. Ajuda a cada um dos teus filhos, ó Pai. Tome em tuas mãos para que o milagre aconteça, para que a glória de Deus se manifeste através do teu poder e da tua palavra. Ó Deus de toda glória, oramos, ó Pai, para que essa noite o teu Espírito possa agir, falar em cada coração, alegrar cada coração, fortalecer as vidas. Deus, entra nos lares, ó Pai, nesse momento, penetra com a tua palavra, com a tua presença, com teu Espírito Santo, ó Pai, e que cada coração seja alcançado por ti nesse momento. Oramos e entregamos nas tuas mãos estas palavras, estas petições, com o coração agradecido, porque o Senhor nos ouve, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, que o nome do Senhor seja exaltado, seja adorado, seja glorificado através da sua vida. Nós vamos ouvir a Nete nos ajudar aqui com louvores da harpa, e logo após eu trarei alguns recados para os irmãos referente à semana, e depois ouviremos outro louvor e aí a palavra de Deus pelo pastor Robson, que está aqui conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Nete, Pai do Senhor. Paz do Senhor para todos os irmãos, boa noite, os irmãos que estão aí em casa.
Vamos juntos adorar a Deus com o hino de número 169. Ó Jesus me ama. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com o hino de número 509. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia, os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar.
Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Meus irmãos, é muito bom poder adorar o nome do Senhor e bendizer na sua presença e na sua casa. Você que está na sua casa, o seu lar é a bênção, a presença de Deus. O seu lar é a casa de Deus nesse momento. Aí é a igreja, onde Deus se faz presente e fala ao seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós temos um trabalho social aqui na igreja muito bom. Fazemos um trabalho aqui com todos os irmãos, né? Principalmente a parte da assistência social. E eu quero agradecer aos irmãos pelo trabalho que os irmãos têm prestado até nós. E nós temos aí suprido as necessidades básicas dos irmãos aqui da igreja com alimento. Louvado seja Deus por sua vida, que tem nos ajudado nesse trabalho. Mas nós nesse mês, excepcionalmente, a partir desse mês, nós queremos ousar um pouco mais. Nós gostaríamos de estender essa bênção para outras pessoas que não são aqui da nossa igreja. Portanto, nós faremos aí no próximo dia 6, uma live, um culto voltado para esse trabalho. Nós, juntamente com o pastor Robson e o departamento de assistência social aqui da igreja, tomamos a iniciativa de lançar um desafio aí para os irmãos da internet, de outras localidades, de outras igrejas, para que nós possamos arrecadar um número X de cestas básicas e a gente possa atender algumas casas, alguns centros de recuperação que nós já atendemos, nós já trabalhamos, mas aí nesse período de pandemia ficou um pouco mais difícil, irmãos, as doações, e as pessoas estão aí padecendo, precisando muito, urgentemente, de um auxílio, de uma ajuda, coisa básica, alimento. E nós vamos fazer, então, esse trabalho. Depois o pastor Robson, com mais propriedade, pode falar aqui do nome dos locais em que nós vamos ajudar. Nosso desafio é, até o dia 6, nós arrecadarmos aí um número X, não é? Um número de 100 cestas básicas, para que nós possamos atender o pessoal de casa, que já estamos atendendo de forma maravilhosamente bem, e a gente possa estender esta bênção para outras pessoas que estão lá fora precisando. Eu creio que você entendeu a mensagem, eu creio que você também tem condição de estar nos ajudando, a você que está ao alcance, né, da nossa voz, está ouvindo esse culto, você pode contribuir. No dia nós vamos colocar o telefone, aliás, já está aí no nosso banner, né? O telefone, as pessoas já estão ligando, já estão fazendo doações. Eu creio que será aí bem proveitoso, e no próximo dia 6 será o fechamento desse trabalho glorioso, onde nós estaremos aí arrecadando esse volume de cestas básicas para que a gente possa alimentar as pessoas, matar a fome das pessoas. É o mínimo que se pode fazer diante de uma situação como essa. Nós já temos aí um número já arrecadado, e eu creio que nós chegaremos a esse número até antes desse dia, né? Se os irmãos assim multiplicarem e compartilharem aí o banner, o flyer que nós estamos fazendo. E no dia da live, que é o dia 6, a partir das 18h30, você pode colocar lá o seu nome, dizer quantas cestas você está doando, e aí a gente vai fazer uma equipe para retirar na sua casa. Eu creio que será uma bênção, uma oportunidade que nós estamos tendo de poder ser útil ao reino de Deus de uma forma muito simples, básica da vida, que é alimentação, matar a fome de quem tem fome, não é? Muito bem, meus irmãos. Nós temos aí os trabalhos na sede voltaram diariamente, né? Os irmãos estão fazendo um revezamento aí com os pastores locais, né, de todo o setor, e os cultos estão voltando normalmente a partir das 19h30 na sede. Amanhã tem o culto de ensino, creio que o pastor Paulo Lucas estará lá, não sei se será ele que transmitirá o culto, mas ele estará lá conosco, nós também estaremos lá. Nós amanhã faremos, segundo a orientação dele mesmo, né, porque tudo estava preparado para que pudesse comemorar o aniversário do pastor Silas, no último dia 20, que era uma quarta-feira, mas, infelizmente,
o servo do Senhor já está nos braços do Senhor, mas aí a gente vai fazer um trabalho memorável, né? Amanhã, na sexta-feira, junto com todos os dirigentes, tomando todas as medidas e as cautelas necessárias para que possamos fazer um culto de agradecimento a Deus pela bênção que foi o nosso querido pastor Silas para o setor 10. E nós faremos então esse trabalho amanhã. Os irmãos acompanhem, prestigiem e orem em favor da família enlutada, para que Deus dê força e dê graça em nome de Jesus Cristo. A nossa escola bíblica também mudou de horário, nós estamos fazendo das 11 ao meio-dia, até para que você possa acompanhar de uma forma mais confortável no seu lar. E nós estamos usando aí sempre 2 professores, para que em um bate-papo eles possam aí trazer o conteúdo da lição de uma forma mais aproveitável para você. Então, se você quiser fazer a sua pergunta, você tem ali a parte que você pode comentar, fazer uma pergunta. Os irmãos estão aqui para passar essa pergunta para os professores e aí a sua dúvida ser sanada. Em nome de Jesus. E à noite, nós estaremos aqui, à tarde e à noite, né, a partir das 17 horas, com o culto da família. Nós estaremos aqui. Eu convidei o William Alencar, o cantor William Alencar, para estar aqui conosco. Até o David vai fazer aí o banner para a gente colocar nas redes sociais. O William Alencar vai estar conosco aqui nesse próximo sábado. Estamos orando para que o Tiago já volte aí nesse sábado, né? Já passou bastante tempo. Estamos orando para que ele possa retornar. Caso não seja possível, estaremos todos aqui agradecendo a Deus e cultuando ao Senhor por esta bênção. Amém? Vou convidar a Nete para trazer mais uma canção, mais um louvor para a glória de Deus. E logo após, o pastor Robson tem a oportunidade de ministrar a palavra de Deus aos nossos corações. Irmãos, cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor novamente. Vamos louvar a Deus, é um hino bem conhecido, do cantor Oséias de Paulo. Os irmãos aí mais antigos, vamos cantar junto comigo. Conheço esse hino aí desde criança, vamos lá. Eu te amo, mais que a abelha ama a flor. Eu te amo, e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence esse amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocastes o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus.
Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, aos nossos amigos, irmãos que estão nos assistindo nessa noite por este culto abençoado. Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família. Irmãos, antes de começarmos aqui a fazer a leitura da palavra e entrarmos na própria palavra, eu quero reforçar aqui esse comunicado que o pastor já expressou aqui, irmão, sobre essa campanha de arrecadação. Igreja Solidária, anote isso. Igreja Solidária começou desde o dia 25 e vai até o dia 6. Arrecadação de alimentos. Nós temos nossos canais aí pelo Facebook e pelo WhatsApp. Tem uma pessoa responsável ali para arrecadar, para te dar total assistência quanto às doações. E essa meta é para, inicialmente, ajudar 2 instituições, irmãos. Além dos irmãos aqui, famílias necessitadas da nossa igreja. Temos 2 casas de recuperação, Monte Moriá, Águas Vivas, lá de Cotia. É uma casa onde os meninos estão bem necessitados, muito carentes da nossa ajuda. E também a Cristolândia. Cristolândia aqui no Quitaúna. É um trabalho maravilhoso. Os meninos ali, eles não só recebem ajuda, eles também ajudam, irmão. Isso é coisa linda, que eles recebem esses alimentos, e toda sexta-feira eles saem entregando marmitex, evangelizando. Então é um trabalho que tem ali como se fosse o albergue de Barueri. Todos os moradores de rua ali daquela região, a casa ali, a instituição fica aberta a partir das 9, eles tomam um café da manhã, é servido um café da manhã, um devocional, e depois eles têm a oportunidade também de almoçar, tomar banho, sair com a roupa novinha, né? Que eles dão, na verdade, são doações, tudo que eles recebem lá. Então vai ser um prazer enorme se atingirmos essa meta, e vamos atingir com o nome do Senhor Jesus. Contamos com você, divulgue, compartilhe, qualquer dúvida, tem esses canais de comunicação. Tá bom, meus queridos? Graças a Deus. Tem uma palavra que veio ao meu coração, irmãos. Abra sua Bíblia. Carta que Paulo escreveu, 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. A partir do verso de número 13. Carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a seguir. Abra a tua Bíblia, medite um pouco, não se distraia. Se concentre nesse momento, que eu tenho certeza, Deus não só tem uma palavra no teu coração, como o próprio Espírito Santo Ele quer falar com você nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Paulo continua, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Verso de número 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Aí Paulo finaliza, versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Que palavra gloriosa, irmãos. Palavra confortante. Eu encontrei consolo na minha alma, encontrei guarida, Deus falando comigo por esses dias, não só pelos dias que nós estamos vivendo. Eu vi muita gente falando muita coisa, e você observa que em meio à crise, existe pelo menos 3 ações, 3 situações que acontecem. Uma data para acabar, vai acabar. Isso daí não vai acabar.
Outra coisa é que surgem oportunidades. Mas a que mais me chama a atenção é que, em meio às crises da vida, das situações que nos abatem, nós tiramos lições maravilhosas. E eu tenho certeza que nessa noite, Deus ele tem algo reservado em meio a tudo isso. Porque nós temos esperança. E eu não poderia falar de outra coisa senão esperança e consolo nessa noite. Eu quero que você se atente por um momento aqui, porque essa carta que Paulo está escrevendo tem um propósito, é uma carta endereçada aos crentes ali daquela província, da Macedônia, povo grego, um povo que tinha os seus costumes. O propósito de Paulo aqui é fortalecer a fé dos cristãos tessalonicenses e transmitir a certeza da volta de Cristo, irmãos. Olha que carta maravilhosa. E essa carta, ela ecoa até hoje. Se você está aí no teu lar querendo ser fortalecido, existe uma mensagem gloriosa para nós. A volta de Cristo, ela é iminente, acontecerá. Aleluia. E Paulo, ele usa dessa carta para fortalecer os irmãos ali. E que interessante que o apóstolo Paulo, essa carta ela foi escrita ali no ano de 51 depois de Cristo. O apóstolo Paulo ele seguiu para essa região da Macedônia por ocasião da sua segunda viagem missionária, quando por uma visão por parte do Espírito Santo partiu através do Espírito Santo partiu daqueles lados ao invés de seguir viagem à Ásia. Isso nós observamos quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, chegou em Tessalônica após haver viajado cerca de 175 quilômetros, vindo de Filipos, onde havia sido ultrajado, preso com Silas. Paulo, ele recebe uma visão, a segunda viagem missionária tinha um destino, esse endereçamento, essa carta para fortalecer a fé dos irmãos, e ele coloca esse tema que permeia toda essa carta, sabendo viver uma vida digna, uma vida cristã, porque uma vez que eu vivo uma vida cristã, uma vida saudável diante dessas doutrinas que o apóstolo Paulo escreveu, eu me santifico, eu tenho uma certeza no meu coração, eu sou fortalecido. E Paulo aqui ele conclui falando sobre a vinda gloriosa de Jesus. E aqui, irmãos, quando ele chega em Tessalônica, prontamente passou a pregar o evangelho nas sinagogas durante mais ou menos 3 semanas. A pregação da palavra converteu alguns dentre os judeus que ali habitavam, grande multidão também de gentios. O mundo pagão, naquela época, eles acreditavam em outros deuses, realizavam ali sacrifícios, era um povo também muito estudioso, que sempre se perguntava de muitas coisas. E o mundo pagão, no tempo de Paulo, não tinha esperança alguma de vida depois da morte. Olha isso. E uma inscrição típica encontrada em um túmulo mostra esse fato. Quando as pessoas estão ali já sendo enterradas, normalmente você vê numa lápide, você vê algo escrito. Eu tive a oportunidade de ir com um amigo, viajamos junto, e ele falou, eu preciso passar para ver ali o túmulo da minha mãe. E ele ali reformou, ele arrumou ali, que a família não pôde na época, e lá tinha frases, tinha alguma coisa escrita. Mensagens de carinho, mensagens de reencontro, como a pessoa foi. E quando você olha para esse tempo ali, esse contexto que Paulo ali, ele descreveu essa carta aos Tessalonicenses, aquele povo grego, daquele tempo onde eles criam ali muitos deuses, e eles não tinham essa certeza, essa esperança de vida após morte, muitas indagações. E uma das coisas que me chama a atenção é que naquele tempo, quando morria alguém, olha só o que eles escreviam, irmão. Eu não existia, vim a existir, não existo e não me importo. Como deve ser triste e doloroso quando nós percebemos que a nossa esperança ela é tão sentida quando nós nos deparamos com algo que nós não conseguimos entender e não temos resposta. E quando eu sigo com esse pensamento, irmãos, apesar de alguns filósofos da época, como Sócrates, eles terem procurado provar a existência da felicidade, eles não conseguiam. E aí com isso, com aquela multidão, com aquele povo, com aquela igreja recente,
eles ficavam indagando Paulo, eles ficavam preocupados. Os cristãos tessalonicenses, eles estavam preocupados com seus entes queridos, que haviam falecido, e se o Senhor voltasse, estariam eles em desvantagem, estariam eles, de alguma forma ali, deixados para trás. Eles não tinham essa resposta. A filosofia, Sócrates na época, queria encontrar alguma coisa, mas eles não tinham certas respostas, não tinha, ficava aquele vazio, aquela dor, porque o materialista, irmãos, a morte para ele é o fim, a dor da separação, o adeus, não é como só um até logo, mas para aqueles que creem em Cristo, o eterno, não no Jesus histórico, vem na ressurreição uma certeza que a vossa fé, ela não é vã. Ela não é vã, irmãos, a nossa fé. Aqueles que creem em Jesus, esse fato, isso que aconteceu, essa manifestação do Jesus não histórico, mas do Cristo eterno, ele prova, isso é uma das doutrinas fundamentais do cristianismo. Você precisa crer nisso, para o teu coração ser impactado por essa alegria que só o Espírito Santo pode te dar, essa esperança viva, porque vê na ressurreição uma certeza que a nossa fé ela não é vã, como Ele é, o veremos, seremos como Ele. Glória seja dada ao nome de Jesus. Não podemos nos abater, irmãos, com essas incertezas que o mundo nos apresenta. Aquele povo vivia num contexto pagão, mas foram alcançados pelo Evangelho. Uma vez que eles foram alcançados pelo Evangelho, agora eles creem em Cristo, são chamados cristãos. Então eles são alcançados por essa graça. Eles entendem ali agora que existe uma esperança. Que esperança gloriosa, irmãos. Não podemos nos abater com essas incertezas deste mundo. No Evangelho eu tenho a resposta que o mundo não dá. E qual é essa resposta? A morte não é o fim. Acalma o teu coração. Segura bem firme aí nessas cordas, não vá ao chão. Existe um Deus que vela pela sua palavra. Existe um Espírito Santo que está aí no teu lado, está aí no teu lar. E há conforto para a tua alma, há esperança para a tua alma. Aleluia, irmãos. A primeira lição neste texto que me dá esperança, mas esperança do verbo esperançar, levantar, e a luta, irmãos, crer no amanhã, é a revelação do eterno. Paulo, ele fala aqui no versículo 15, olha que maravilha isso, ele fala assim, ó, dizei-vos, pois, isto, eu digo isso a vocês, não por mim, mas pela palavra do Senhor. Paulo não fala dele mesmo, mas fala da revelação que em Cristo se teve. Não andamos por vista, mas por fé, porque cremos na revelação do Filho de Deus. Ah, irmãos, isso é confortador para a minha alma. Porque eu não estou lendo aqui um filósofo, eu não estou lendo um livro, eu não estou te enchendo de informação, mas eu estou aqui recebendo também essa revelação que Paulo teve. O Evangelho me alcançou, Cristo me alcançou. Agora eu não temo essas incertezas do mundo, porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo uma certeza maior. Eu vejo algo maior, algo mais extraordinário, mais eficaz, mais duradouro, que as lutas deste mundo não podem tirá-las de nós. Paulo não fala dele mesmo, isso é glorioso, aleluia, porque Cristo ele foi chamado a primícia daqueles que ressuscitaram. Lázaro ressuscitou, mas depois faleceu, mas Cristo ressuscitou, e fala que assim como Ele é, nós o veremos e seremos como Ele. Que certeza maravilhosa, que certeza maravilhosa que alcança o meu coração e o teu nesta noite, você crendo no poder dessa palavra. Aleluia. Ele, o Cristo, se revelou a Paulo, ainda no caminho, indo a Damasco, uniu o judeu, o gentil, fez um povo só. Crê no Evangelho, irmãos, nessa boa notícia. Que boa notícia é essa? Que Jesus voltará? Não, não é somente isso. Antes de esperarmos o arrebatamento de Cristo, temos que saber o porquê que Ele veio, o propósito de Cristo ter nos alcançado, crer nele, viver nele. Ah, irmãos, exercer esse chamado que Jesus tirou, nós das trevas, aquele caminho de pecado e nos colocou na sua maravilhosa luz. Aleluia. Antes de esperarmos o arrebatamento,
Antes de ficarmos clamando, ora vem, Senhor Jesus, precisa ter uma certeza no meu e no teu coração, porque que Ele veio, uma vez redimido, uma vez salvo. Eu quero estar com Ele, eu quero andar com Ele, porque só há prazer, irmãos, aleluia, na volta dEle, é para aqueles que o conhecem, para aqueles que o amam. Eu acho lindo, pastor, que tem um texto, eu acho que é em Gênesis capítulo 5, que fala sobre Enoque. E diz lá que Enoque andou com Deus. Eu não sei, é algo extraordinário. E de tanto ele andar com Deus, diz um poeta que Deus estava andando assim, falando, não, Enoque, já que você andou tanto comigo, está mais perto da minha casa do que da sua. Vem, fica comigo. Como é maravilhoso, irmãos, nós conhecemos um Deus que Ele está em nós, observando atentamente as dores. Paulo fala que nós gememos como uma mulher com dores de parto, porque nós não somos daqui. Essa carne, essa separação, ela é dolorosa, mas uma vez que eu não sou pagão, uma vez que eu tenho a minha fé em Cristo, eu tenho que ter a certeza de onde eu vim, para onde eu vou. Essas indagações da alma, ela permeia ainda, ela nos angustia ainda. E o que fazer então, pastor? Crê no Senhor Jesus, porque o crer, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, que Deus se revele de uma maneira verdadeira, não para você ter medo, não para você se desesperar, mas se agarrar nele. Para aqueles que esperam a vida do Senhor, são aqueles também que andam com o Senhor, que o conhecem, que o diz, eis-me aqui, que o diz, estou pronto, eu quero largar tudo. Ah, irmãos, como é maravilhoso quando nós alcançamos uma certeza dessa. É algo que eu não posso nem te explicar, mas eu posso viver com a minha vida, em meio às angústias. Esse povo tessalonicense aqui, Paulo, ele estava ensinando, ele estava ali nas sinagogas, mas chegou um determinado momento que Paulo se envolveu. A vida de Paulo já era o próprio evangelho. Que maravilhoso isso, que maravilhoso, irmãos, quando nós entendemos isso. Aleluia, aleluia, conhecer a Deus. Eu conheço Ele. Eu acho maravilhoso, porque há um relato nos evangelhos, em meio à tempestade, situações que os discípulos estão. João, ele identifica Jesus andando sobre as águas. Ele fala, eu conheço, aquele ali não é um fantasma. E Pedro prontamente já se joga e vai até ele em outros momentos. Mas eu quero te dizer uma coisa, aleluia, quando nós conhecemos Ele, nós temos duas opções. Na verdade, essa geração de hoje, ou é uma geração que conhece a Deus, ou não conhece a Deus, porque quem conhece a Deus não tem Ele por fantasma, não tem medo das indagações da vida, daquilo que vem para combater, ou até mesmo atemorizar a tua fé. Não! Quando eu conheço a Deus, eu sei, eu ouvi a sua voz, o seu chamado. Atos capítulo 1, versículo 11 diz que estavam reunidos os galileus, os discípulos. Aleluia, e o anjo falou naquele monte na Galileia, homens galileus, porque estáis contemplando nas alturas, esse Jesus que dentre vós foi levado aos céus, retornará do mesmo modo como viste subir. Que esperança gloriosa, esperar sabendo aquele a quem eu espero, esperar não numa fé cega, numa fé irracional, mas uma fé que conhece aquele que me chamou. Irmãos, que essa convicção esteja na tua alma, no teu coração nessa noite. Você ainda não conheceu, a voz do Galileu ainda ecoa, o chamado dele, a igreja está livre, está chegando até a tua casa, a voz do Galileu ainda ecoa, vem, está te chamando. Você já ouviu essa voz? Se você ouviu, não perca tempo. Aleluia, aleluia, aleluia. As incertezas deste mundo não podem ofuscar a visão que nós temos em Cristo. Às vezes, irmãos, eu me deparo nessa situação mesmo. Você escuta tanto noticiário, tantas coisas, que parece que a fé vai, a nossa visão, ela está sendo meio ofuscada. Porque quando você olha esse mundo caído, tantas situações que estão acontecendo, você tem que pôr a lente do evangelho e falar, não, há esperança, segura firme, pega a mão na tua família, nesse culto nos lares, pega a mão na tua família e fala, aguenta firme, nas crises da vida, eu
uma lição em tudo isso, mas eu sei também que ficará marcado na minha vida esse triunfo, porque em Cristo a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores. Que mistério é esse? Como que você vai ser vencedor em meio a uma crise? Como que Paulo fala que antes de nós entrarmos numa batalha, ele já venceu por nós? Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei como está a tua visão, se está meio ofuscada, se há muitas coisas vindo, porque da mesma forma que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, as incertezas, as inseguranças. Irmãos, os sofrimentos da vida vêm pelo ouvir, mas dê a voz ao Espírito Santo nessa noite, que a tua fé não esteja ofuscada, põe a lente do Evangelho em meio a tudo isso, se segura firme, aleluia. Quem sabe o nosso temor, né? O nosso temor de hoje seja o mesmo temor daquela época, aleluia. Por quê, irmãos? Essa carta ela tem um endereçamento, ela tem um propósito, ela fortalece a fé daqueles crentes. Eu acho maravilhoso porque, quem sabe, a mesma indagação que nós estamos vivendo hoje, eles também, que eles viveram, nós estamos vivendo hoje. Tem uma indagação aqui nessa carta. Quando você lê a carta inteira, você vai ver que Paulo ele fala assim, calma, não se desespere, aqueles que morreram, calma, há um propósito em tudo isso, há um mistério em tudo isso, você vai ter uma revelação como eu tive. Ele começa ensinando, ele vai pegando o Antigo Testamento, ele fala ali sobre a experiência do Evangelho, mas tem situações, aquele povo ele falou assim, Paulo, então, quando Cristo não voltar, o que nós iremos fazer então, Paulo? Até quando Cristo voltar? Eu achei um texto maravilhoso aqui. Na mesma carta, no capítulo 5, verso 16 ao 24, ele fala assim, enquanto Cristo não volta, quem sabe seja a minha e a tua indagação aí nessa noite. Enquanto Cristo não volta, olha a palavra de Paulo, que ela parece que é da atualidade, é de hoje. Ele fala assim, alegre-se sempre, orem continuamente, dê graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apague o espírito, não trate com desprezos profecias, mas ponha à prova todas as coisas, fiquem com o que é bom, afaste de toda forma do mal, que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, aleluia, que todo o espírito, alma, corpo de vocês seja conservado irrepreensível até a vinda do Senhor Jesus Cristo, porque aquele que chama é fiel. Eu acho maravilhoso, irmãos. Eu queria ter o dom de pregar, assim, de ter essa habilidade, mas quando eu olho aqui para a palavra do Senhor, o Espírito Santo nos trazendo à luz essas coisas, eu acho maravilhoso, porque aí na tua casa, quando você abre a Bíblia, nós aqui na igreja falamos coletivamente, mas quando você abre a Bíblia e você olha essa carta amorosa de um pai apaixonado por você, você vai ver ele falando pessoalmente contigo. Por isso que antes de pregar, antes de falar, eu sinto isso na minha vida e é maravilhoso. Aleluia. A segunda lição que eu vejo aqui, irmãos, para Paulo, Jesus voltaria na sua época. Ele vivia isso intensamente. Tem tanta gente que começa com tanta falácia, irmãos. Mas por que não é tão direto como a Bíblia é? Fica perguntando, será que Jesus volta nessa geração? Na outra? Irmãos, Paulo vivia tão intensamente aqui. Ele fala, olha para mim, Jesus, ele vai voltar hoje. Tem certos momentos que ele fala assim, eu estou aqui só por causa de vocês, porque o meu desejo já era ir. Aleluia. Muitos foram que morreram, perseguidos. A fé do que estavam vivos era tamanha que eles estavam esperando Jesus a qualquer momento. E eu acho lindo essas cartas de Paulo, essas cartas doutrinárias, para fortalecer a nossa fé. Não foi só destinado aos Tessalonicenses, esse povo que até hoje, ali aquela região existe, da Grécia. Mas, irmãos, essa carta foi destinada à igreja, você é a igreja. Aleluia. E Paulo, ele está reafirmando aquilo que ele já falou em Coríntios, primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Olha como parece o mesmo texto. Paulo fala assim, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados.
Ah, como eu me alegro nessa noite, irmãos, porque a palavra não mudou, a palavra é a mesma. Certa feita, Paulo fala lá aos Filipenses, eu estou repetindo a mesma coisa, para que vocês não esqueçais disso. Por que a palavra é a mesma? Porque o evangelho ainda é o mesmo, a palavra precisa ser pregada da mesma forma. Jesus voltará. Se isso não alegrar, não fortalecer o teu coração, nada mais fortalecerá, meu irmão. Aleluia, se reanime, se levante, meu lindo, minha linda, nesta noite. A morte para nós não é o fim. A linha de chegada é o encontro com o Senhor, que começa uma outra história. Isso é maravilhoso. Aleluia, aleluia, aleluia. O evangelho não mudou, ele é o mesmo. Ele é um evangelho todo para um homem todo. É o corpo, alma e espírito. É salvação, santificação, redenção e glorificação. É o evangelho do reino. É o evangelho que está chegando, que já chegou, que se fez em Cristo. É o evangelho vindouro. É a boa notícia que Ele está conosco. Aleluia. E a terceira lição aqui, irmãos, para finalizar, o verso de número 18. Paulo ele fala algo maravilhoso. Ele fala assim, ó, consolai os outros com essa palavra. Às vezes a gente fica procurando tantas coisas para consolar, nesses momentos de dor, de perda. Paulo fala assim, certa feita na carta de Coríntios, assim como Deus vos consola, consolai uns aos outros. Como é que nós encontramos consolo, irmãos? Como é que nesse tempo de incerteza, porque o medo ele bate no momento que eu não tenho certeza de nada, que eu fico meio que impotente diante das situações da vida. E que é maior impotência que essa? A gente não sabe de onde vem, não sabe, não vê, atinge criança, atinge adolescente, atinge a tudo, atinge a todos nós. E como que você vai lutar contra isso? Como que você vai se sentir consolado mediante uma situação dessa? Paulo, depois desse decorrer que ele começa falando nessas cartas, que lembre-se o propósito, fortalecer a fé dos irmãos, mas com uma mensagem, Cristo voltará. Não é o Jesus histórico que fez milagres, que a filosofia fala que ele existiu, mas não sabe aonde que ele foi parar. É o Cristo eterno, é a revelação que Paulo teve, que eu e você também tivemos, pela graça de Jesus, que nos alcançou. Aleluia. Aleluia. Eu quero finalizar dizendo nesse versículo que Paulo aqui, ele expressa no verso 18, portanto, consolai uns aos outros com essa palavra. Que palavra é essa? É que a morte não é o fim. É que Cristo venceu a morte. Eu não quero nem saber dessa parte escatológica, irmãos. Eu estou muito raso para isso. Eu não quero saber como que é o céu, mas eu quero saber como eu faço para chegar lá. Eu quero saber quais são esses caminhos que Jesus já trilhou por mim. Está falando, vem. A linha de chegada está próxima. Aleluia. A terceira lição para finalizar aqui que eu vejo é, só a verdade do Evangelho nos traz consolo. Jesus voltará e isso nos consola. Se somos filhos, olha o que diz lá em Romanos capítulo 8, verso 17 e 18. Escute bem. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E de fato, participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Considero que o nosso sofrimento atual não pode ser comparado com a glória que nos é revelada. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Quando você lê esses livros dos mártires, quando você vê a história da igreja, tem uns que contam que até Pedro, no momento da morte, falando assim, ó, nega Pedro, nega, ele estava com a esposa dele, aí segurou bem a mão da mulher e falou, calma, nós já estamos chegando, já vai começar, já vamos encontrar com Cristo, segura mais um pouco, aperta a minha mão, tenha fé. Ah, irmãos, que fé é essa que nos faz vencer a espada, que nos faz muitas vezes ser atingido pelo mal, mas mesmo assim confiar em Deus? Que fé é essa? O que Paulo está querendo nos dizer aqui, que essa verdade do Evangelho, ela nos traz consolo. Ah, irmão, aleluia. A Bíblia não nos consola prometendo bonança, prometendo privilégios. A vida cristã não é feita de um caminho dourado, não é feito de
privilégios porque eu sou salvo. Eu tenho que vir na igreja porque eu sou salvo. A igreja é o lugar dos salvos. Uma vez que o evangelho me atingiu, que a boa notícia de Cristo chegou na minha vida, aí eu sou santo, aí eu começo um processo de santificação. Jesus, ele venceu a morte, ressuscitou e em breve estaremos com ele. Ele não nos enganou. Jesus, ele falou: eu vou para o Pai, prepararei um lugar, mas não se atemorizem, não fiquem entristecidos, não se perturbem dentro de você. Aleluias. Só nos rouba a esperança quando nós não temos a certeza do amanhã e não sabemos para onde nós iremos. Nós não somos uma planta que nasce, dá semente e depois morre, irmãos. Nós temos um Cristo que, em meio a todo esse propósito, a esse plano salvífico, a esse mundo caído que nós estamos, Ele nos reviveu pela sua presença, pela palavra dele em nós. Um livro tão atual. Não é como você está indo no museu e vê, poxa, olha, parece que não tem nada de verdade aqui, parece que não tem relevância. A Bíblia, ela é o firme fundamento da nossa fé e é a própria palavra de Deus. Jesus, ele voltará. Eu tenho essa esperança. Você tem essa esperança aí nessa noite? Aleluias. Eu acho lindo porque Paulo, ele termina essa carta, ele começa falando algumas coisas aqui muito interessantes. Ele fala assim, ó: tenho esperança, e sejam consolados com essa palavra. A volta de Cristo, irmãos, todo olho verá. Será uma volta gloriosa. Será uma volta onde todos os ouvidos será audível. E Paulo, ele fala que nós não somos da noite. Ele usa outra metáfora. Ele vai falando dos que dormem. Ele vai falando, olha, vocês não são um povo pagão. Vocês são agora cristãos. Vocês creem em Cristo. Vocês têm um referencial que é Cristo. Depois ele fala aqui sobre a noite. Ele fala que nós somos do dia. Paulo, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3 ao 9, ele diz assim, ó: quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e do modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Nós somos da noite, não das trevas. Portanto, não durmamos como os demais. Não estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestido a couraça da fé e do amor, o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. De tudo isso que eu falei, você pode ainda estar se indagando, pastor, como que nós vamos ter esperança nesses dias? Crendo na revelação do eterno, que é Jesus. Vivendo intensamente o evangelho como se fosse o último dia. Já pensou, irmão? Jesus voltando nesse instante. E aí parece que quando nós falamos isso, as pessoas ficam atemorizadas. Meu Deus, eu tenho que consertar minha vida. Espera aí que eu preciso pedir perdão. Mas uma vez que Jesus te alcançou e te regenerou, o teu culto, a tua adoração, ela é diária. Jesus, ele não precisa prometer salvação para ter você. Jesus, ele te quer por inteiro. Uma vez que eu tenho esperança é quando eu creio, irmãos, na revelação de Cristo. Como eu vou ter esperança é eu viver intensamente essa palavra, como se Jesus voltasse hoje, agora. E me perguntaram certa feita, mas Robson, já pensou se você estiver passando a tua vida toda em vão? Aí eu falei, tá bom, vamos pensar então um pouco. Eu passei minha vida toda em vão e você aproveitou. Beleza, que bom. Mas imagine por outro lado. Você passou a sua vida toda se destruindo e vai passar a eternidade toda longe de Deus. Não dá para arriscar. Não dá para arriscar. Jesus te chama hoje, entendendo que só a verdade do Evangelho trará consolo. Eu poderia falar muitas coisas. Tem gente que usa muitas coisas para trazer consolo, para te trazer alegria. Mas eu vi nessa palavra e Deus falou no meu coração. Continue falando o que traz consolo para a minha igreja.
O encontro já está programado nos anais da eternidade. Nós estamos aqui por um pouquinho de tempo. O que há de vir virá e não tardará. Se a tua visão ainda está ofuscada pelas dores da vida, isso não se compara com o que Deus tem preparado. Guarde essa palavra no teu coração. Creia em Deus, porque você é de dia. Você sabe para onde você está indo. Você sabe de onde você veio. Você sabe quem te chamou. Você é do dia, não é das trevas. A tua lamparina ainda está acesa, porque existe aí uma palavra aberta, um coração contrito que recebeu essa palavra. Deus te alcança nessa noite. Deus te quer por inteiro nessa noite. Não use deste momento simplesmente para voltar para Deus com um temor, com aquele medo, mas o medo que nós temos que ter, que a Bíblia fala, daquele que tem poder de colocar a tua alma no inferno. Deus, Ele veio para dar vida, e vida com abundância. Ele te espera hoje. Por isso que quando eu vejo Paulo falando assim, que ele vivia o Evangelho como se Cristo voltasse hoje, porque o que eu tenho que fazer eu faço hoje. Se eu tenho que amar, eu amo hoje. Se eu tenho que perdoar, eu perdoo hoje. Se eu tenho que viver isso, eu vivo intensamente hoje, para que Deus, em Cristo Jesus, Ele te alcance e nos traz a maior libertação que o homem precisa, irmãos. Sabe qual é a maior libertação que o homem precisa? É não ter medo da vida e crer em Jesus. Não tenha medo daquilo que tem falado aos teus ouvidos. Existe uma boa notícia, e existe um Cristo que venceu a morte. A confiança aí no teu coração. Se alegre nessa noite. Receba essa palavra não só de consolo, mas de esperança. Esperança, porque eu creio no amanhã. Aleluia. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Graças a Deus, louvado seja o Senhor, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Nós queremos agradecer e louvar ao Senhor pela sua palavra nessa noite. O último versículo que o pastor Robson leu diz assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Paulo estava orientando os irmãos e dizendo: a morte não é o fim, ela é só o começo. Vocês se encontrarão, vocês estarão em breve juntos. E ele disse: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O momento é momento de consolar uns aos outros, é momento da gente se comunicar, seja lá pelo meio que for, mas sempre estar consolando uns aos outros com estas palavras. Estamos aí nos desdobrando dentro daquilo que nós podemos fazer para não perder o contato com os irmãos, com a igreja, com o povo. Nós ligamos, nós mandamos mensagem, nós louvamos, nós fazemos culto matutino, nós transmitimos o culto aqui da igreja, para que você na sua casa possa continuar sendo alimentado pela palavra de Deus. Estamos consolando-nos um Jesus Cristo, que nós podemos ter acesso ao Pai e também consolar uns aos outros com estas palavras. Que palavras? As palavras de Jesus Cristo. Que Deus abençoe o seu lar e a sua casa, a sua família. Que as mãos potentes e poderosas de Deus continuem guardando, livrando, abençoando, livrando de todo mal, de todo perigo, protegendo o seu lar, a sua casa, suprindo as suas necessidades. Esta é a nossa oração nessa noite, o nosso pedido. Você que está aí na sua casa possa ser alcançado pela bênção de Deus e pelo socorro divino. Amém, meus irmãos? Nós temos aí novidades a partir da próxima semana. Alguns comércios serão abertos, outros após o dia 20 de junho, outros dia 20 de julho. As igrejas, shopping centers, teatros, cinemas estão aí no grupo que a previsão de abertura é 20 de julho, que serão liberados. Pode ser que até lá isso mude, mas se não mudar, nós estaremos aqui sempre, na presença de Deus e na companhia dos irmãos aí de casa, para que a obra de Deus continue sendo feita com todo esmero, com todo carinho. Que Deus abençoe. Pastor Robson, Deus abençoe, obrigado, em nome de Jesus. Nete, obrigado por ter vindo nos ajudar nessa noite, em nome de Jesus, que vocês possam ser agraciados e abençoados
pela mão poderosa do Senhor. Vamos orar. Tem algum pedido aqui? Alguém fez algum pedido aqui, David, na live? Não. Eu vi a Sônia entrando aqui. Vamos continuar orando pelo Tiago, os mesmos nomes que eu mencionei aqui no início do culto. Vamos continuar orando por cada um dos irmãos, no nome de Jesus Cristo, para que vocês possam ser abençoados e alcançados. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. E é uma forma de consolo, é a oração. É onde a gente intercede pelo outro. A oração pelo outro é um meio de você participar do que o outro está passando. Quando você ora pelo seu irmão, é como se você estivesse unindo a sua força com ele, participando do seu sofrimento, da sua dor, do seu problema, da sua dificuldade. Isso é orar uns pelos outros. Isso é consolar uns aos outros com estas palavras. Vamos orar, pedir a bênção de Deus para todos nós. Amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa noite na tua presença, Pai. Os dias têm sido difíceis, Senhor, os dias têm sido sombrios, as noites têm sido longas para muitas pessoas. Senhor, para o pai de família, para a mãe de família que não está conseguindo conciliar o sono à noite, porque a incerteza do futuro é muito grande. E eu te peço nessa noite, Senhor, que o Senhor entre com a providência necessária na vida do teu filho, para que ele possa ter a dignidade que todo pai e mãe de família quer ter, trazer o pão de cada dia para dentro do seu lar. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, quantos irmãos nossos, internados, Pai, entubados, numa situação difícil, Pai, a família com o coração apertado em casa, sem saber se recebe o seu ente querido. Ó Deus, em nome de Jesus, tenha de misericórdia, Pai. Haja com tua mão poderosa. Interfira, Senhor, que o Senhor pode interferir na nossa vida, na nossa saúde. O Senhor pode restaurar por completo, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, vai curando, vai sarando as enfermidades, Senhor, a vida dos teus filhos, ó Pai, dando-lhes a oportunidade de retomar as suas atividades. Em nome de Jesus, ó Pai, ser com a tua igreja, ser com o teu povo, ser com cada irmão, com cada irmã, adolescente, jovem, criança, aqueles que louvam e glorificam o teu nome, ser com cada um, ó Pai. Coloca a tua mão poderosa, a tua graça salvadora, e que teus anjos possam estar protegendo o lar e a vida de cada um dos teus filhos, ó Pai. Oramos e colocamos nas tuas mãos estas pessoas, pedindo a tua providência, em nome de Jesus. Amém. Que você possa, da sua casa e do seu lar, receber a bênção apostólica. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai Celeste, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com toda a amada igreja, e todos digam amém.